aos companheiros trabalhadores que não puderam estar aqui nesta noite, aos encarnados e desencarnados. Mais uma palestra, uma live na casa de Francisco de Assis e de Francisco Cândido Xavier. Com a proteção dos irmãos espirituais, vamos então iniciar a noite de sábado. Hoje teremos nosso irmão Antônio Borges, com o tema do amor. Inicialmente teremos nosso irmão Ricardo, fazendo os minutos iniciais, e logo em seguida a palestra. O título, Amor, a Perfeita Alegria. Vamos pedir nosso irmão Sérgio para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, que a nossa noite possa ser recheada de paz, de harmonia em nossos lares, que as palavras aqui proferidas possam ter o endereço certo, ou seja, os nossos corações, os nossos sentimentos, para que sejamos fortalecidos diante de tantas dificuldades rotineiras. A nossa casa, Monte Alverne, envia a todos nós sentimentos oportunos de bem-estar, de confiança, de proteção desses benfeitores. Estejamos todos bem acompanhados nesta noite, neste fim de semana, agradecendo a presença do nosso irmão Borges com esse tema tão bonito. Fiquemos em paz na noite de hoje, que Jesus nos proteja e nos ampare, meus irmãos. Que assim seja. Que desejarem visitar o Monte Alverne para fazer uma oração, um momento com a natureza. A casa encontra-se aberta de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, entre 10h30 e 2 da tarde. Uma breve pausa, depois entre 18h30 ao término dos trabalhos. Sábado, de 8 a meio-dia, plantão de passes, enfim, um momento de convívio com a natureza, de reflexão e de oração. Nosso irmão Ricardo fará os minutos iniciais. Boa noite a todos presentes, boa noite aos nossos irmãos em casa que nos acompanham nesse momento. Nós temos o costume, nesses encontros de sábado à noite, nas palestras públicas, de realizar uma leitura, normalmente um livro de mensagens, uma leitura que nós consideramos como uma leitura preparatória, na verdade, né? Não necessariamente ela tem relação direta com o tema da noite, mas é uma leitura com o objetivo de reflexão de cada um. A mensagem de hoje foi aberta aleatoriamente do livro intitulado Boa Ideia, o autor é o Pastorino, psicografia de Ariston-Teles. A mensagem número 79 tem o título de Controle seu desejo. Não imagine que o desejo possa ou deva ser destruído. Não, o desejo é natural e necessário. Pela renúncia do desejo, você simplesmente muda a polaridade dele, a polaridade do seu desejo. O sensualista tem seu desejo centrado no sexo. A pessoa espiritualizada projeta as energias do desejo na esfera do bem comum. Aprenda a direcionar as forças de sua alma, evitando extremismos. Espiritualize seus impulsos. Dê vazão às suas energias no sentido do equilíbrio, da responsabilidade e da paz. Não se reprima, eduque-se. Bem,
Começando a mensagem aqui, o primeiro parágrafo é bem forte, né? Não imagine que o desejo possa ou deva ser destruído. Na verdade, meus irmãos, por muito tempo, algumas religiões, né, puniam, né, qualquer desejo que fosse considerado alguma coisa mais carnal, né, ou algo mais material, né? Muitas religiões tomaram o caminho de punir os fiéis, né, pelos ditos, podemos dizer aqui, pecados, né, que cada um cometia. A doutrina espírita considera diferente. Por quê? A doutrina espírita prega, na verdade, que você se eduque espiritualmente. Ela sabe que o desejo é inerente ao homem. O desejo, o instinto, né? Um exemplo aqui que o texto cita. A sensualidade, né? O ser humano, em geral, demonstra esse apelo sexual, que, no entanto, quando ele é descontrolado, quando não se tem o controle sobre ele, leva, né, através da lei de ação e reação, a males maiores, né? Então, qual que é a solução? É reprimir o desejo, no caso sexual aqui, né, que está sendo citado? Não, é educá-lo, né? Educá-lo. Deus não cria o ser humano, não cria nosso espírito, né, com limitações, né, que devam ser reprimidas, né? Elas devem ser educadas, né? Aprenda a direcionar as forças de sua alma evitando extremismos. Espiritualize seus impulsos, né? Um dos maiores problemas do ser humano nessa caminhada terrena é não saber direcionar a energia que ele tem para alguns assuntos materiais, para um bem comum, né? Em direção do amor, né? Então, as pessoas acham que desejar bens materiais, né? Ou a pessoa é ambiciosa, ou senão eu tenho que negar completamente os bens materiais para me tornar espiritualizado. Não. É justo que você almeje certo conforto para você, para sua família, né? Agora, não é justo que você só almeje esse conforto para si próprio, né? É justo que você almeje esse conforto e promova o conforto do seu irmão, né? Então, é essa que é a diferença. Não adianta entrar num templo, ou entrar numa igreja, ou quer que seja, ou no centro espírita, reprimir todos esses impulsos materiais que nós temos, né? Como se isso fosse a solução para o problema, e sair do centro espírita, pôr o pé lá fora e me tornar de novo um indivíduo egoísta, materialista, sensualista, né? Ah, mas como é que então nós vamos lidar com esses sentimentos ditos inferiores ou ditos materiais, carnais? Com educação. E como é que a gente se educa? Se educa através de boa leitura, de oração, de caridade, né? Tudo isso nos educa. E aí, conselho, a própria literatura espírita, à medida que a gente começa a ler mais livros, a ler mais mensagens, a ler a doutrina, a ler as obras da codificação, naturalmente ocorre uma modificação interior. Você se ama mais, ama todos esses desejos, esses impulsos que você tem e observa que eles nada mais são do que instrumento de evolução. E você então procura canalizá-los para um bem maior, né? Para o bem de todos os irmãos. Não precisa ser nada grandioso, nenhuma obra grandiosa, né? Mas se você, por exemplo, canalizar essa energia sexual, né, para amar cada vez mais a sua companheira, a sua esposa, amar no sentido amplo da palavra, alguma coisa você já está fazendo. Se você utiliza a sua energia sexual, né, para se doar numa obra de caridade, é possível isso? É possível, né? Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui, dão apoio nesses trabalhos.
Boa noite os de casa. Boa noite os irmãos desencarnados que nos assistem também nesse momento. Pedimos aos irmãos de falar esse tema, que o tema de hoje da palestra é amor. A perfeita alegria. E aqui nós estamos na casa que tem como patrono Francisco de Assis. Francisco Canto Xavier, mas hoje eu estou me referindo especificamente a São Francisco. E para a gente começar esse assunto, eu vou lançar a mão de uma história contada num livro do professor Pietro Baldi. E me cabe acrescentar aqui umas coisas. Pietro Baldi, ele foi São Pedro, como Francisco de Assis foi João Evangelista. E Pietro Baldi também reencarnou como irmão Leão, que andava sempre ao lado de São Francisco. Era aquele ombro, apoio, que esteve sempre lado a lado com São Francisco, quando ele encarnou na Idade Média, na Umbra, na Itália. E Pietro Baldi, como Pietro Baldi reencarnou na Itália também, em 1886, e morou no Brasil desde 1952 até quando ele desencarnou em 72, e no livro dele, A Sese Mística, tem uma história interessante que ele viveu à época com São Francisco. Ele com Frei Leão, naturalmente. Bom, e ele conta que eles estavam vindo da Perugia, é uma cidade lá na Úmbria, na Itália, para o convento de Santa Maria dos Anjos. Algo em torno de 20 e poucos quilômetros. Naturalmente de caminhada, e a gente tem que considerar que nós estamos falando de uma época que não tinha transporte, não tinha opção. E particularmente os irmãos menores, e São Francisco em particular, é que só andava a pé mesmo, só andava a pé. Só tinha uma roupa, só andava descalço. E as condições da estrada eram péssimas, eram condições sem pavimentação, sem nada. No inverno, de geada, de frio, de chuva, sabe? E eles só usavam uma roupa, aquela túnica, e não tinha uma outra que pudesse agasalhar, não existia o plástico de hoje, não é? Bem, iniciando, isso está no livro A Sese Mística, ele conta que ambos iam. Irmão Leão um pouco mais à frente, São Francisco ali atrás. Aí em algum momento, São Francisco disse, irmão Leão, um momentinho. Aí irmão Leão parou para ouvi-lo, disse, ouça bem, escreva, tome cuidadosa nota. Se os irmãos menores é a ordem franciscana, né? Se os irmãos menores derem prova ao mundo inteiro de santidade e boa edificação, ainda assim, aí não está a perfeita alegria. Irmão Leão, aí saiu. Saíram andando, o irmão Leão um pouco à frente, São Francisco mais atrás. Mais adiante, pela segunda vez, São Francisco chamou o irmão Leão. Ouça cuidadosamente, escreva e tome boa nota. Ele disse, sim, Pai Francisco. Se os irmãos menores curarem o cego, curarem o paralítico, fazerem o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar, e mais, ressuscitar o morto de 4 dias, aí ainda não está a perfeita alegria. Frei Leão, tá. E continuaram andando. Lá mais adiante, São Francisco chamou Frei Leão, irmão Leão novamente. Ô Frei Leão. Irmão Leão, um momentinho. Ouça bem, escreva e tomai cuidadosa nota. Se os irmãos menores conhecerem todas as línguas, todas as escrituras, todas as ciências e mais, forem capazes de profetizar, não só prevendo o futuro, como mergulhar na consciência de cada homem, aí ainda não está a perfeita alegria. Aí Frei Leão começou a ficar intrigado. Ele disse, Pai Francisco, da parte de Deus, me diga, onde está a perfeita alegria? E aí São Francisco
Olha, se ao chegarmos lá no convento e batermos a porta, Santa Maria dos Anjos, e o porteiro olhar, quem sois? Nós dissermos, somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser, não, são 2 malandros, mentirosos, que andam a trapacear e a roubar a esmola dos pobres. Sai, fica aí fora, vão embora, sumam, desapareçam e deixar a gente lá fora, na geada, na chuva, na lama, cansado, com fome, enguelado de frio. Se suportarmos tudo isso, sem reclamação ou murmúrio, e por amor e caridade, entendermos que aquele porteiro, em verdade, nos conhece, mas ele foi mandado por Deus para falar contra nós. Aí está a perfeita alegria. Filhão, E andaram mais um pouco. E aí São Francisco chamou Frei Leão novamente. Frei Leão, e se ficarmos lá fora e insistirmos em batermos a porta e o porteiro sair, e em bofetadas, em empurrões, em xingamentos, expulsar a gente para longe, e nós suportarmos com amor todas essas injúrias e ofensas, e com humildade, nem ao menos reclamarmos, nisso está a perfeita alegria. Frei Leão, ouça mais e tomai cuidadosa nota. Se já à noite batermos a porta, em lágrimas, com muita fome e ajoelhados pedirmos pelo amor de Deus, deixe-nos entrar, e o porteiro sair com a corda nodosa, cheia de nós, e surrar-nos, pegar-nos pelo capuz, esfregar-nos na lama e bater nós até ele cansar, se suportarmos isso com caridade, com humildade e com amor, lembrando da paixão do Mestre Jesus, nisso está a perfeita alegria. E com isso, a gente pega essa história de São Francisco, essa interpretação dele, e aí eu queria falar um pouco justamente sobre isso. Por quê? Não é que São Francisco gostasse de apanhar, pelo contrário, ele é avesso à violência. Não só a violência cometida por ele, mas que ele permita, que ele faça algo que permita ao outro praticar uma violência, porque ele incitando, ou pelo menos permitindo que o irmão cometesse um pecado diante de Deus, como se interpretava naquela época. Então, não é que seja bom apanhar. É que ele está dizendo assim, mas o mundo é de substância espiritual. Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui na terra, na escola de Deus, para aprendermos a amar unicamente. Todas as demais experiências são caminhos, são materiais escolares para que a gente aprenda a amar. Veja que num desses textos ele diz assim, ainda que os irmãos menores conheçam todas as escrituras. Nesse ponto a gente lembra um pouquinho o posicionamento também de São Paulo, na carta aos Coríntios. Ainda que ele conheça todas as escrituras, todas as línguas e todas as ciências, e consiga profetizar e penetrar na consciência humana, quer dizer, você pode conhecer, a gente pode conhecer todos os livros, não é isso que dá a perfeita alegria. Os livros são o caminho para o esclarecimento e para que a gente abra os olhos da mente e vá se aproximando do amor, do aprendizado. Porque se a gente lê toda a literatura e não aprender a amar, vai voltar para o mesmo ponto aqui na Terra. Nós não estamos aqui para acumular cultura. A cultura faz com que a gente se esclareça
e tome a gente mesmo, tome sob nossas mãos, sob as nossas intenções e comece a caminhar para aprender a amar. Porque a cultura, a gente espírito sabe que a gente vem reencarnando. Então, a gente vive o ápice do que chegou aqui à Terra. A cada vida, assim, é a mais modernidade possível. Mas não é o último estágio. O último estágio está no infinito. Nós somos eternos vir a ser. Quando voltar daqui a um tempo, o computador não será o mesmo. As literaturas já avançaram muito, porque o homem amadureceu, ele já tem de novas mentes. Agora, sem passar por esse, igual uma escola, sem passar pelo primeiro estágio das leituras, do aprendizado, do entendimento literário, fica muito mais difícil. Fica quase impossível. Tá? São impulsos que abrem, que ilumina a gente internamente e faz com que a gente comece a andar. Comece a andar com esclarecimento, menos erradamente, ou pelo menos mais assertivamente, do que estivemos andando durante séculos dentro das religiões. Que tiveram os papéis que tiveram, porque atendia também a gente como éramos nessa época. Então, o que São Francisco diz é: a perfeita alegria é amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como o próximo é. Não precisa chegar a tanto e concordar de que o próximo chega a esses espancamentos. Claro que isso é uma parábola. E a parábola é uma fantasia da realidade, não é a realidade propriamente. Tá? Mas o que ele diz assim: amar ao próximo como amamos nós mesmos. Nem amar o próximo se o próximo for assim, se o próximo me comportar assado, se o próximo me tratar bem, se o próximo atender as minhas expectativas, for bonzinho comigo, ou até se eu tiver algum interesse material com aquele próximo. A gente pode não concordar, porque há muitas atitudes que a gente tem que discordar até como lição para o nosso próximo. Não é que a gente vá aceitar desmandos, violências, tá? Mas ainda assim, atuando, fazendo com que aquilo não fique se repetindo, o que nós temos é que, ainda assim, quanto mais difícil a prova, mais meritoso é o resultado. E nesse mundo de competição, nesse mundo de concorrência, se não por perversidade, mas por insegurança, a gente tende muito a salvar o da gente, a ter um comportamento egoísta. E a gente vai chegar no egoísmo no instante, na questão 903 do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu passo aqui para diante. Passei. Então, o que São Francisco quis trazer foi um exemplo extremo. E que nisso estaria a perfeita alegria. Não importa o que ocorra, ele vai amar aquele porteiro. Ele é bobo? Não, é um espírito maduro, bobo aos olhos da terra, cada qual olha com os olhos que tem. E na Terra, agora, nossos sentimentos definem a atmosfera do planeta. Gente, Deus é a causa primária de tudo. Ele está à frente de tudo. Deus, ele é o espírito do grande organismo chamado universo. Deus está para o universo como o nosso espírito está para o nosso corpo. Então, o que está acontecendo na Terra agora, já que ele é que rege tudo, com essa pandemia, certamente não é que Deus esteja punindo ninguém, nem um Deus perverso. Já acabou o tempo que a gente imaginava a ideia de um Deus perverso, de um Deus punitivo. Certamente, isso é obra dos nossos sentimentos, que cria essa atmosfera e que a gente atrai. Claro que cada um, na hora de desencarnar, vai ter suas motivações.
Pode ser que alguém desencarne por Covid porque tem uma vibração muito grosseira, o outro menos. Cada qual tem seus motivos. Não quer dizer que seja que desencarne porque é um ser perverso ou grosseiro. Não é disso que nós estamos falando. Não vamos aqui julgar quem desencarna com Covid. Nós estamos falando que a atmosfera terrestre se reveste desses eventos por causa da mentalização e da vibração que a gente emana. A gente cria. A falta de amor. Essa corrida, essa competição. Essa loucura. Tá certo? E quanto mais a tecnologia avançou, mais o homem ficou mais veloz e as suas atitudes alcançam um número maior de pessoas e o ódio vai se instalando, a competição vai se instalando. Então, aprender a amar certamente vai trazer uma contribuição em relação a isso. Você vê outra questão de São Francisco, que em outras palavras, assim, dar ao outro, dar o direito ao outro de fazer o que quiser. Eu não tenho que definir o que o outro vai fazer, eu tenho que amá-lo como ele é. Nós estamos falando, veja, gente, nós estamos pegando elementos do Evangelho de Jesus e interpretando aqui, tá? Vamos fazer esse parênteses. O Evangelho, ele são ideais que estão lá adiante em relação ao nível da gente aqui na Terra. Tá? Mas nós temos que falar do ideal para a gente começar a andar para lá, para a gente caminhar. Não estamos falando que hoje a gente não consegue ser assim. Porque se já conseguíssemos, não precisava estar falando disso. Já estava sendo. Mas o Evangelho está lá adiante. É a luz que Jesus botou lá adiante. Filhos, caminhe para cá. Irmãos, sigam. Vamos andando, vamos avançando. Pouco a pouco, sim, porque não tem salto, não tem como. A gente vai ter que aprender cada passo, cada experiência. Então, é dar ao outro o direito de fazer o que quiser e a gente amar do mesmo jeito. Reprovar, atuar, corrigir em algum momento no sentido de conter algumas ações danosas. Não precisa deixar de amar. Mas eu não concordo com você, mas amar. Tá certo? Não levar assim, eu só amo se você for do jeito que eu quiser que você seja. Essa é a mensagem que São Francisco está trazendo. Agora a gente nunca deixa de ver o erro. E aí, nesse ponto, vamos pegar, veja só. Veja só, tudo aqui é prova ou expiação. Então, aquilo que a gente passa, a gente pediu para passar como prova. Ninguém está aqui por conta do caos, solto no meio uns dos outros, fazendo o que quer. Não é, cada um está exatamente, com muita precisão, vivendo o seu conjunto de provas. Então, será que há algo errado se a gente olhar mesmo no sentido macro? Claro que quando a gente vai no dia a dia, a gente percebe. Fulano roubou, o outro matou, o outro enganou, o outro traiu, tá certo? E a gente vai, tá certo? Mas, gente, é tudo instrumento de prova. Claro que eu vou ficar desconfortável também. Eu não estou pregando aqui como se eu fosse um espírito avançado, que eu também não me afetasse por esse tipo de questão. Mas tudo está na mão de Deus, é tudo mesmo. O cara morreu, tal, a pessoa, todo mundo vai desencarnar, né? Dessa ou daquela forma, está previsto. Agora, dói, não vai deixar de doer, tá? Mas a gente vê sempre o erro, não poderia ser, não, mas vai estar assim sempre. Ixi. Opa, uma hora eu acerto para onde vou. A gente é cheio de razão, ego, pensamento, mente, emoção, que permeia a personalidade da gente. A razão, que a gente interpreta, raciocina, percebe se é assim, se é assado. Ego, né? Eu sou fulano, eu sou beltrano. Pensamento,
mente, emoção. É tudo instrumento de prova. Espírito não tem isso. Espírito lá em cima não tem. É tudo nosso aqui. Agora, a gente vive imerso nisso aí. Como ficar isento? Como ficar fora disso aí? A esperança é que, falando assim, a gente vá se dando conta de que, poxa, a gente vive uma vida, mesmo a gente sendo espírito, a gente vive uma vida de percepção quase que puramente material, quase que puramente física. E não se dá conta de que está tudo acontecendo conforme foi projetado. Então, a gente vem para cá, faz um plano para vir. Olha, agora, dessa vez, eu vou agir dessa forma, vou fazer tal coisa, vou me comportar diante de tal situação, de tal forma, dentro daquilo que eu preciso aprender, porque é uma escola muito precisa. Na escola comum aqui na Terra, a gente entra e vai para uma sala, todo mundo vai aprender a mesma coisa. Terceira série, quarta série, vai estudar a mesma matéria com o mesmo professor, nas mesmas circunstâncias. Pode aprender de acordo com a habilidade, o interesse de cada um nas suas particularidades. Aprende um pouco mais rápido, menos rápido, um pouco mais, um pouco menos. Tira nota melhor, nota menos boa, até nota pior. Mas aqui não. Aqui é moldado para cada um na sua particularidade, na necessidade do espírito, porque nós não somos seres humanos. Não existe ser humano. Existe espírito encarnado, vivendo a experiência humana, experiência espiritual, para aprimorar o espírito. Então é moldado assim, a forma de pensar, o ego, sabe? A razão, a interpretação, se eu tenho medo daquilo, raiva daquilo, me apaixono mais por aquilo. Tudo isso é moldado para cada pessoa, para cada espírito, com muita sabedoria. Ainda, é por isso que os irmãos, até gêmeos mesmo, nascem aí, ó. Todo mundo diferente. No começo está tudo parecidinho ali, mas depois cada um vai tomando seu rumo diferente, não só fisicamente, como nesse conjunto de questões que envolvem a pessoa. Tudo é material de prova. Tudo é material de prova. Para ver se a gente aprendeu mesmo, se a gente prometeu, se a gente vai cumprir com aquilo que pediu para fazer, dentro de um projeto de necessidade, não é um projeto de necessidade de aprimoramento dentro das particularidades de cada um. E aí nós voltamos aqui para São Francisco. Não foi? Para amar, temos que nos libertar. Não está errado. Agora, me permita repetir, eu estou falando aqui o ideal, eu sei que está lá adiante, eu sei que a gente não é capaz ainda, mas é o ideal para que a gente saiba, para a gente comece a caminhar para lá. Ou pelo menos a vida agora, as pessoas já estão, na grande maioria, desencarnando com 70, 80, 90, 100 anos. E a vida, quando a gente está uma vida muito jovem ainda, no arrobo do físico, vai lidando com outras questões, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai procurando um aprimoramento de alma, ainda que não seja orientado por um ambiente religioso ou uma cultura religiosa, mas vai. Então, é pensar nessas coisas, não tem importância. Não tem importância as coisas. A gente dá importância tanto, depois passa, não tem importância. Veja só, e aí eu volto a repetindo, não existe errado nem certo, a razão é que determina. Aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu o que tinha que acontecer. Olha, nós não vamos banalizar as coisas, mas me permitam citar até um exemplo um pouco mais pesado. Alguém assassinou outro. Não tem nada mais abominável, por favor, não estou. Mas aquela pessoa não pediu para desencarnar assim? E o assassino está sendo só um instrumento para poder fazer isso, e também se revela o grosseiro que ele é, para que ele vá passar pelas lições. Claro, por favor, nós não estamos banalizando questões como essa, tá bom? Aqui já passou, né? Peraí, ao contrário. Meu Deus do céu. Muito bem. Eu peguei essa frase aqui do professor Ubaldi, que encarnou como irmão Leão, né, lá de São Francisco. O amor é o estado sublime em que aparece e age a divina vontade que está em todas as coisas,
como onisciente e secreta a alma do cosmos. Vamos ver o que o professor quer dizer com isso aqui. Gente, olha, deixa eu fazer um preâmbulo. Consideremos que o universo é um corpo, é uma unidade coletiva, é unidade, é uno. E Deus é a causa primária de tudo. Ele é uma espécie, se a gente pegar por analogia, uma analogia pobre, claro, é como o sistema operacional de um computador. Deus é que operacionaliza tudo isso, Ele é que dá vida. Ou então Ele é a alma, Ele é o espírito de tudo isso. Então, Ele é que dá o conjunto de princípios. Então, nós estamos voltados para essa unidade. É por isso que a gente precisa se amar, para que a gente seja capaz de se unificar, viver mais harmonicamente e não tão isoladamente. Então, o amor é um estado sublime que aparece e age a divina vontade. Quer dizer, o amor é um estado sublime que aparece a vontade de Deus. A vontade de Deus. Que é amar a todos, amar ao próximo a si mesmo. Que está em todas as coisas, em tudo, em cada ação, em tudo. Assim como o corpo biológico, tudo está ali no corpo biológico, de acordo com as leis que regem, no absoluto, no universo, mesma coisa. Está ali, em tudo, em todas as coisas. Não tem assim, fora de Deus. Pode estar, sim, existem ações, pode existir ambientes do universo que contrariam as leis de Deus, que sejam agressivas, que tentem trabalhar em sentido contrário. Mas que o universo vai se harmonizar, mas não tem nada para além. Todas as coisas, tudo. Como onisciente, sabe de tudo. E sincera alma do cosmos. Sincera alma do todo. Isso é o amor. Segundo o professor Ubaldo no livro Ascensões Humanas. Página 225. Isso aqui eu já fui, né, mano? Todo dia eu venho, eu estou igual ao Ricardo, naquela vez que eu emprestei a ele também, ele estava atrapalhado aqui. E aqui nós recorremos a Kardec, uma invenção do amor. Na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E aí, o Espírito da Verdade, né, os Espíritos responderam: egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vamos voltar para aqui agora. O egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai. Vamos lá. Isso aqui é a antítese do amor. O amor une, não só aproxima fisicamente, como vibracionalmente, e faz com que as almas vibrem no todo. Nós nos somamos para o todo. Enquanto que o egoísmo isola o indivíduo. Eu quero saber de mim. Eu não estou falando nem do egoísmo no sentido de subtrair do outro. Nós não estamos falando disso. Estamos falando assim, do indivíduo. Eu quero cuidar de mim, eu não quero nem saber. É desse egoísmo que nós estamos falando. E que está conosco nesse plano terreno em maior ou menor grau. É muito difícil um altruísmo pleno, até porque esse altruísmo que é desprovido de tudo, no sentido de apego, do apego virar descuidado, tomam tudo. Você não fica, inviabiliza a vida aqui, para você tocar a vida que você vai fazer. Não estamos falando disso. Não é difícil, mas nós estamos falando daquilo que a gente precisa se aproximar e chegar. Então, esse egoísmo é egoísmo que é cuidar de mim. Não é nem subtrair, vou repetir. Por que eu estou falando? Aí, vamos lá. O caminho para o amor é um treinamento.
Só se aprende a amar amando, só se aprende a andar andando, pau. É o altruísmo. Mas não se tem uma mudança radical. Na verdade, é um processo de amplitude e caminhada, a partir da gente mesmo. A gente vai dilatando o egoísmo, aí já começa a amar filho, cônjuge. Olhando de dentro é altruísmo, mas olhando de fora é um egoísmo estendido. Não há como ser diferente. Aí depois a minha classe de profissionais. Aí depois a minha cidade, sabe? Dependendo do que eu esteja defendendo. Então, mas a gente já vai numa percepção em alguns momentos de que alguns aspectos da vida se faz no coletivo. Já é uma caminhada. Então saltar assim do pleno altruísmo aqui, é difícil. Agora, permanecer sentado no trono do egoísmo, não fica não também, porque nós estamos aqui para aprender. Por isso a gente está falando desse tema. Então é uma caminhada, é um processo. Você tem assim, tá certo? Aí, o meu grupo religioso, o meu grupo, então eu vou me expandindo. O meu espaço, eu vou expandindo. Eu já estou fazendo o meu exercício de eliminar o egoísmo e caminhar para o altruísmo. Tem jeito, né? Uma hora é a pena. Aqui já o livro do Espírito revisado, naquele que Ariston escreveu, as respostas, etc. Aqui nós estamos na pergunta 914, Kardec, ele trouxe a mesma pergunta que está no livro dos Espíritos, Kardec, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, realmente é difícil. É a pergunta que Kardec fez. E Ariston, aqui no livro que escreveu, o egoísmo é difícil de ser eliminado porque se confunde com o anseio e a necessidade que o homem tem de ser feliz. Então, a gente está buscando a comodidade e a felicidade nesse plano é basicamente comodidades materiais, esse predomínio comodidades materiais. Então, é muito difícil, porque a gente confunde com comodidade. Não é fácil. Mas olha, a gente está indo dizendo que, pegando os temas evangélicos, Jesus, mostrando, e vou repetir, olha, esses temas são os ideais que descem para a gente, que ilumina o nosso caminho, dizendo, olha gente, vocês estão aí na escola para aprender isto. E vem trazendo, não só em forma literária, como colocando as lições no dia a dia da vida de cada um. Então é a gente entender que a gente vai caminhar para esse ponto, não tem jeito. Nuno, dessa vez eu consigo, quer ver? Consegui não. Isso é a idade. Aí, Sérgio até falou, você vai fazer um poema, assim, não foi sair naquele dia? E realmente, o poema Amor, a Perfeita Alegria. Deixa eu ver aqui. Dessa vez eu acerto, não, um poema que eu escrevi para a gente trabalhar esse tema. O amor é a perfeita alegria do ser, amplexo da divina transcendência, impulso que nos faz desenvolver, sinfonia da suprema consciência. Eu treinei e não deu certo. Não. Desperta a alma tal amanhecer, e a todos atrai em sua imanência, nascer, crescer, morrer e renascer, regidos por força da providência. Fraterna unificação universal, ascensão que leva à felicidade, a vitória do bem sobre o mal, descortina a verdadeira liberdade, como flores que adornam o coração na nossa jornada rumo à evolução. Borges, né? Quer dizer, pelo menos eu escrevi, poeta não sou não, mas,
Eu tenho que voltar para a gente ver aquela primeira. Pronto, aqui. Desse soneto. Amor é a perfeita alegria do ser. Então, isso, de certa forma, a gente, como falou aqui, trazendo aquela parábola de São Francisco. Amplexo, abraço da divina transcendência é uma dos aspectos de Deus. Ele alcança a tudo e a todos e vai além. Então, e ele abraça a tudo, abraço da divina transcendência, da transcendência de Deus. Ele alcança, ninguém está fora de Deus. Impulso que nos faz desenvolver, que nos faz evoluir. Isso é o amor. Sinfonia da Suprema Consciência. Tem jeito. Deixa Deus. O amor desperta a alma até o amanhecer. Ele acorda a alma. Para que a gente perceba Deus na nossa vida e caminhe em direção, em harmonia com sua lei. E aqui outra característica de Deus, a imanência. E a todos atrai em sua imanência, porque Deus é como um imã que vai atraindo todos para a evolução. Transcende, é transcendente, vai além. E imanência, que ele atrai a todos. Para que a gente caminhe para o centro, evolua, não fique parado. E aqui vem, que é um dos pilares que o Espiritismo veio ensinar para a gente. Nascer, crescer, morrer e renascer. Aprender. Aprender e aprender. Isso tem uma razão, gente. Não é só para ficar para lá e para cá, não. Vem dentro de um projeto, passa por aquela escola, vê como é que foi, vê quanto conseguiu avançar, quanto conseguiu cumprir daquilo que tinha como plano, em termos de sentimento. A gente leva daqui sentimento. Amadurecido. Volta para lá, faz outro plano e vem. Sim, simples assim. Mas é tudo muito dentro de um projeto preciso de Deus. Não é uma coisa assim à toa. Isso está no positivismo da vida. Ele é falado nos ambientes religiosos que foram, durante muitos anos, devido a gente ser uma mente muito primitiva, as coisas eram feitas assim, não precisa você entender nada, basta você ter fé, pode ir para casa, está com Deus. Gera alguma coisa. E a gente achou que o ambiente religioso, isso aqui é uma escola, isso aqui a gente vem aprender como é que vive, para viver bem. A gente acha que a escola que presta aqui na Terra é a escola que ensina a gente a ser um profissional de destaque e ganhar mais dinheiro que os outros. Essa escola também é uma escola importante para esclarecimento, para que a gente caminhe, se integre aqui na Terra de forma mais esclarecida e tomando conta mais de si um pouco, não fica tão refém da natureza. Agora, isso aqui está no positivismo da vida, independe de religião, isso aqui está para todo mundo. Se for ateu, se for religioso, se for espírita, se for católico, não importa. Então, o amor desperta a alma até o amanhecer e a todos atrai em sua imanência. Nascer, crescer, morrer, renascer, regidos por força da providência. Tem uma regência de Deus em tudo isso. Não é uma coisa à toa, largado, não, está dentro de um plano maior. Nós somos unidades que compomos o todo. Então nós estamos dentro desse projeto. Ninguém está aqui à toa. O amor, fraterna unificação espiritual, que une os espíritos encarnados ou não.
é que aproxima, que faz estar bem um com o outro. Ascensão, que leva à felicidade. Vitória do bem sobre o mal. O amor é, acima de tudo, vitória do bem sobre o mal. O que seria o bem? O bem no sentido daquele que destrói, dentro das leis divinas, e o mal aquele que destrói, e o bem é aquele que constrói, e o amor constrói, só como a vitória do bem sobre o mal. Descortina a verdadeira liberdade. Aí a gente se sente livre, porque quer ver aprisionamento, não tem aprisionamento pior do que odiar. Odiar o próximo. Acorrenta ele. Vai voltar para a terra junto, vai ficar junto até corrigir, porque quando chegar lá no plano espiritual, que a gente tomar consciência espiritual, a gente vai pedir, eu preciso voltar com fulano. Os mentores, olha, tenha calma, vamos daqui mais umas 2 ou 3 encarnações, e vocês já avançaram mais um pouco, porque se encontrar agora, vai ter tragédia novamente. Quem odeia não é livre. Quem odeia é acorrentado com o objeto ou a pessoa odiada. E o amor descortina a verdadeira liberdade. Você livre, que segue no seio da obra divina, livremente. O amor é como flores que adornam o coração, suaviza, perfuma, certo? É bom, é prazeroso, é acolhedor, é curativo. Isso na nossa jornada rumo à evolução. Porque é o que estamos fazendo aqui. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui porque é moda, ou então por capricho de relacionamento sexual de um homem com uma mulher, de um pai com a mãe. Não, tudo projetado. Não tem filho fora do lugar. Não tem filho fora do planejamento do todo. Planejado pelos próprios espíritos que o recebem. Não tem filho que não era para nascer, casamento que não era para acontecer. Tá certo? Esse encontro de corações na nossa jornada rumo à evolução. Por isso, por tudo isso que a gente vem falando aqui, o amor é realmente a perfeita alegria. E a perfeita alegria, na verdade, tem outro nome. Eu só quis usar as palavras de São Francisco. A perfeita alegria é a felicidade. Porque sendo livre, eu sou feliz por mim mesmo. Se eu for livre, eu for feliz por... Eu não tenho motivo para ser feliz. Então eu não tenho motivo para ser infeliz. Eu sou feliz e pronto. O resto é alegria passageira, momentânea. São ensaios de felicidade. Mas ensaios breves, que some logo, ou some apenas porque tudo que não ocorre aqui é provisório. Aqui na Terra a gente é caracterizado pela provisoriedade, tudo muda, ou porque foi um engano mesmo, acabou, não vai, certo? Não fica. A única coisa que fica é esse tempero do coração, é o amor como essa perfeita alegria que é a felicidade. Aí sim, se a gente for capaz de ser feliz imotivadamente, se a gente for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, a obra de Deus, não importa o que me aconteça, eu vou amar a obra de Deus, eu não vou chegar para Deus revoltado, que só acontece comigo, não aconteceu com fulano, porque Beltrano é uma pessoa ruim, uma pessoa má, e você... não adianta, não é assim. Muitas vezes a dor é que Deus está aproveitando para dar aquela correção na alma, não como punição, mas reposicionamento, puxando para voltar na direção certa. Tá certo? Então,
É essa aqui, a perfeita alegria, que ele encerrando como sendo a felicidade. Então, que aprendamos a ser felizes, que confiemos em Deus, que nos abandonemos em Deus, tenhamos esse prazer de viver com garra, com determinação, com energia. Afinal, nós estamos aqui para ver a experiência, mas acima de tudo com amor. Esse azedume que a gente carrega, esse antagonismo que a gente constrói, essa reprovação que a gente sai para todo lugar olhando para tudo e para todos e encontrando o erro em todo lugar, não, isso aqui é imperfeito mesmo. Nós somos imperfeitos. Esse combate que a gente leva no dia a dia, que azeda a nossa alma, que dificulta as nossas relações. Então, é se harmonizar com a vida. Se harmonizar com a vida e com o todo, é se harmonizar com Deus. Depois, com o próximo, como a nós mesmos. Boa noite. Agradecemos nosso irmão Antônio Borges por este tema sempre necessário em nossas vidas. Borges, acredito que Francisco de Assis diria: alegrai-vos diante de tudo, né? Vamos então agora para a parte final da nossa palestra, com a aplicação coletiva de paz. Pedir a nossa irmã Isa para conduzir a parte final. Peço aos amigos de casa que, se puderem, apagarem as luzes, colocarem um copo com água, mentalizar a espiritualidade superior neste momento, para que toda esta paz, esta alegria que sentimos neste ambiente também possa ser transmitido para os ambientes de todos. Então, nesse momento de paz, de alegria, de amor em nossos corações, só temos nesse momento a agradecer a Jesus, nosso Mestre maior, à espiritualidade amiga, mentores queridos da nossa casa, por mais uma noite de bênçãos e de paz. Abençoa, Senhor, a cada um que nesse momento está acompanhando os trabalhos do Monte Alverne do Brasil. Que todos possamos receber o paz da espiritualidade maior. Possamos ter saúde, paz e alegria. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, a nossa semana. Onde quer que a gente se encontre, que possamos estar sempre em sintonia com a luz, sempre com Jesus, e assim podermos estar com a proteção que necessitamos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que Jesus nos abençoe, nosso querido Chico Francisco de Assis. Muito obrigada a presença de todos. Fiquem com Deus agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos os irmãos. Próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos de volta. Nosso irmão Sérgio Miller fará a palestra. E que fiquem então todos com Deus, muito amor, muita luz, muita harmonia, muita espiritualidade. Até a próxima. Fiquem com Deus.